Queria convidar para vir à frente, trazendo a Milagrinha Ribeiro Gomes, quer dizer, Clarinha Ribeiro Gomes, Adriano e Luana. Eu queria passar a palavra aos pais que querem se dirigir à igreja antes do batismo infantil. Bom dia, irmãos. Dado o momento, vou tomar a liberdade de consultar aqui. Pessoal, hoje é um dia de vitória, tá? E gostaríamos de compartilhar aqui um pouco de como a gente chegou até aqui, mesmo que vários de vocês tenham nos acompanhado ali desde o começo. Quem vê a Clara aqui hoje, sem conhecer a história dela, que toda fofinha, pode achar que ela veio de forma tranquila, mas a Luana, ainda grávida, teve que passar por 30 dias de internação ali, com risco de parto prematuro da Clara, e a Clara depois ficou 120 dias internada na UTI, depois ainda tendo que ir para casa de home care, e pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse foi o versículo que eu mandei na minha primeira mensagem a um grupo de pessoas que eu tinha ali, e tenho até hoje, vocês ainda recebem algumas mensagens nossas. Foram 150 mensagens diárias, né, ali mais 150 versículos, infinitas respostas de vocês, até que eu fosse conhecido como o pai da Clara. Quando tudo isso começou, eu ouvi de Deus, né, em meu coração: você sempre disse que caminhou ao meu lado. Agora prove isso para que eu use a sua vida. A Luana estava tendo uma gestação tradicional e com menos de 22 semanas ela precisou ser internada por um risco de parto prematuro da Clara, e naquela idade gestacional um parto prematuro significaria um aborto. A orientação médica era repouso, monitorar e esperar. Era de fato a única coisa que a gente podia fazer, e aqui a gente tem a nossa primeira lição de toda essa história, né? Tudo está nas mãos de Deus. Então, ali como em 1 Coríntios 3, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, né? Então, nós aí na parte da criação dos filhos, mas é Deus que é quem traz o crescimento. Definimos ali uma meta de 30 dias, foi um período de extrema luta, vocês acompanhando a contagem ali com a gente. Era o tempo que a gente deveria esperar para que a Clara pudesse nascer ali e, de fato, ter uma chance de sobrevivência. A gente estava num quarto com uma janelinha pequena, sem poder ver o sol, e a Luana podia mexer só o pescoço, não podia levantar, não podia fazer nada. E ali em Gálatas 6:2, Deus nos traz para levarmos as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. E isso é ser igreja, meus irmãos, na minha visão. A gente conseguir apoiar uns aos outros ali, e naquele quarto a presença de Deus era tão forte que a gente sentia que estava sempre acompanhado, tranquilo, e foram inúmeras visitas pastorais, foram inúmeras mensagens de vocês, músicas que recebemos. A Clara podia nascer a qualquer momento, e se isso acontecesse, a gente não poderia ficar com ela nesta terra. Mas a gente tinha certeza, né, filha, que as promessas de Deus são para nós e para nossos filhos também. Então essa era a nossa certeza desde o início. A gente sabe que aceitar a vontade de Deus na vitória é mais fácil, né? Hoje que a gente está aqui, que as coisas deram certo, mas a gente precisa aprender a aceitar essa vontade de Deus também nas incertezas ali, nas derrotas, né? Como os amigos de Daniel ali, em Daniel 3, que eu falei isso até com o pastor Marco numa visita dele, a gente sabia, e a gente falava isso entre nós, eu e Luana ali deitados, sem saber o que ia acontecer, que o Deus a quem servimos pode nos salvar, podia fazer um milagre, a Clara já saía andando, mas mesmo que Ele não fizesse, a gente não abandonaria o nosso Deus. Eu acho que isso é uma coisa que nos tocou bastante ali. Depois dos 28 dias, o nascimento da Clara foi um momento de muita felicidade. Ela veio com 710 gramas, era do tamanho da minha mão, a mão dela era do tamanho da minha unha, e já estava totalmente
perfeita, formada, tinha uma carinha quase igual a que ela já tem hoje. E daquele dia em diante a gente entrou num mundo que a gente não sabia nem que existia, que era a UTI neonatal, quem já passou sabe. E aí temos a nossa segunda lição aqui, que é que o amor de Deus por nós é de fato imensurável. Essa vai só para os pais, avós, porque Deus mandou o Filho dele para morrer por nós ali naquela cruz, e assim, eu não mandaria minha filha. Então é uma coisa muito complexa e é um jeito diferente. Mesmo eu que não sou dado ao sentimentalismo, ali todos os dias mandando mensagem para vocês, chorava mesmo estando 100% saudável, porque a Clara estava lá lutando pela vida dela, né, filha? Muito forte. Foram dias sombrios ali naquela UTI, principalmente os primeiros. E a gente fica às vezes sem saber até como orar, né? O que eu peço? Eu peço milagre, eu peço livramento, o que eu peço? E eu acho que aí vem uma lição muito grande de Jesus ali no Getsemane, onde ele ora falando: passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, se puder, confiamos no poder milagroso de Deus, mas que se cumpra a vontade dele. E um desses dias sombrios ali, a Clara estava num dos seus piores momentos. O coral da igreja, junto com vários outros membros, foi cantar para a gente lá. E eu que já tive tantas vezes do outro lado, né, já fui o corista que estava ali cantando no hospital, na casa de fulano. Senti como é bom isso, como é bom estar do outro lado, ver os irmãos ali preocupados. E aqui a gente tem nossa terceira lição e a última aqui como bom presbiteriano, que o plano de Deus é muito maior que nós, tá? Como Deus alcança pessoas através do sofrimento de outras. Várias pessoas nesse período de internação me abordavam: agora eu sei orar, a Clara mudou minha vida, eu quero conhecer o Deus de vocês, eu sei que a história de vocês me transformou, eu já era crente, mas eu não era, entendeu? Eu fui muito tocado. Então, às vezes a gente não sabe por que com a gente, né? A gente ficava, meu Deus, né? Por que conosco? E o importante é ali, como em João 9:1, Jesus é questionado, né, sobre o homem cego, e eles falam: mestre, mas por quê? Foi pelo pecado deles, pelo pecado dos pais deles? E aí Jesus fala: não, foi para que se cumprisse nele as obras de Deus, para que se manifestasse nele a glória do Senhor. Então, por que a Clara teve que passar por tudo isso, tão pequena, sofrer tanto, nascer antes da hora, ser entubada, ficar 120 dias internada e fazer mais de 10 transfusões, ser furada mais de 100 vezes, mas para que se manifestasse nela a glória de Deus? Ou não é uma perspectiva maravilhosa essa, meus irmãos? Ainda temos algumas batalhas a enfrentar com a Clara, mas graças a Deus, meus irmãos, a principal guerra já foi vencida. E vencemos todos nós que estamos aqui hoje, porque embora a gente estivesse lá sozinho, ninguém podia entrar, ninguém podia encostar, a gente sabia que vocês estavam ali conosco. E aí, lendo na íntegra aqui o versículo de Tiago 5,16 que eu mandei na minha primeira mensagem: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E como diz Jesus ali em João 11:40, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E que belo pedacinho da glória de Deus a gente tem aqui hoje, né, pessoal? É isso, seguimos juntos, muito obrigado. Glória a Deus. A pedido dos pais também, nós vamos entoar juntos um louvor, vamos nos colocar em pé. Esse é
presença me consola. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo com a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém, igreja? Vamos assentar. Para a instrução do batismo, eu queria ler para vocês, Drix e Luana, para toda a igreja, o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26 a 28. Quando Ana pediu ao sumo sacerdote Eli, na verdade ela pediu a Deus, e agora ela volta ao sumo sacerdote Eli, depois de ter recebido o que pediu do Senhor. E disse ela: ah, meu Senhor, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26 e 28. Som. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ana passou por uma experiência um pouco parecida com a de vocês. Ela queria muito ter um filho, ela era estéril, e ela chorou e orou na presença de Deus: Senhor, me dê um filho. E o Senhor fez um milagre. Lá foi o milagrinho Samuel, aqui é a milagrinha Clarinha. E a resposta que Ana deu ao Senhor depois de ter recebido seu presente foi consagrar o filho dela ao Senhor. O batismo infantil é um ato de consagração dos filhos a Deus. Todo pai, quando recebe esse presente de Deus, deve consagrá-lo ao Senhor por meio do batismo infantil. Vocês têm um motivo adicional que compartilharam aqui conosco, né? Porque o Senhor, vocês clamaram a Deus, a igreja clamou, a família clamou, o Senhor ouviu e concedeu aquilo que vocês tanto queriam ao Senhor. Está aqui presente diante de nós, nos braços do Adriano, milagre, a resposta de Deus. Mas Deus, nós, para o batismo infantil, nós temos um motivo ainda maior, um milagre ainda maior Deus fez. Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, de uma maneira milagrosa, sobrenatural. O próprio Filho de Deus se encarnar é um milagre sem precedentes. Ele nascer de uma virgem, milagre sem precedentes. Ele ser ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, um milagre sem precedentes. Jesus ter morrido e ressuscitado, um milagre sem precedentes. E tudo isso para que nós pudéssemos ser perdoados,
pudéssemos ser reconciliados com Deus, pudéssemos ser restaurados em nós a imagem e a semelhança de Deus. E essas bênçãos não ficam restritas ao que crê, mas Deus tem a promessa de que a sua descendência vai ser abençoada por causa da fé dos seus pais. É por isso que nós batizamos as nossas crianças, assim como em Israel, as crianças no Antigo Testamento eram circuncidadas, como sinal também destas mesmas promessas, desta mesma aliança. E hoje a Clarinha então recebe o sinal desta aliança. Ela passa a fazer parte como membro da Igreja Presbiteriana Nacional, como alguém que é herdeira das promessas da aliança. E a partir, desde o seu nascimento, desde a sua gestação, Deus já estava preparando a Clarinha, e agora mais do que nunca, para que ela possa conhecer a Jesus também. Eu pergunto então a vocês, Adriano e Luana, esse é o momento de vocês então fazerem aqui um voto perante ao Senhor. É desejo de vocês então consagrarem a Clarinha ao Senhor Jesus pelo batismo infantil? Sim. Vocês reafirmam a fé de vocês na palavra de Deus como regra de fé e de prática, Antigo e Novo Testamento? Sim. Vocês reafirmam também a crença de vocês no Deus único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Confessam que, como pecadores que são, têm agora uma aliança com Jesus Cristo, e Ele é o Redentor das suas vidas? Sim. E vocês creem que essa aliança que Jesus tem com vocês, essa nova aliança, é extensiva à vida da Clarinha e da descendência de vocês, de modo que a bênção de Deus jamais vai se apartar da sua descendência? Sim. Vocês se comprometem a instruir a Clarinha na palavra de Deus, contar para ela as histórias da Bíblia, para que ela conheça Jesus? Sim. A orar com ela, orar por ela, de modo que ela possa ter o seu coração tocado e alcançado pelo Espírito Santo de Deus? E como vocês foram criados na palavra de Deus, na igreja do Senhor, vocês também se comprometem a trazê-la à igreja, ensinar a Clarinha a amar a palavra de Deus, amar a igreja do Senhor, e com o apoio da igreja, ela poder caminhar e aprender a caminhar com Cristo? Sim. E eu pergunto para a igreja também, se a igreja se sente sensibilizada, né, por esse testemunho que nós temos aqui, e como fazemos com todas as crianças que são batizadas. Se os irmãos entendem que nós temos uma responsabilidade em ajudar essa família na instrução da Clarinha, e queremos ser bênção nessa empreitada na vida dela, eu peço à igreja que diga: Deus abençoe a Clarinha. Coisa boa. Vamos chegar mais aqui para frente. Vou pedir o apoio do pastor Marcos, por favor. Eu lembro quando meu neto foi batizado, ele já estava um pouquinho maiorzinho também, e depois que eu batizei, ele inovou com autobatismo, né? Pôs a mão assim na... Parece que hoje também nós iríamos inovar com batismo a seco. Presbiteriano não gosta de muita água, mas não precisava ser tanto também, né? Estava sem água. Muito bem, essa entrou para a história. Vamos então, meus queridos, abençoar a Clarinha com o sinal e o sacramento da nova aliança. Clarinha, herdeira das promessas do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos todos sensibilizados, ó Deus, com o que o Senhor fez nesta família e na vida da Clarinha de um modo especial. Nós te agradecemos, ó Deus, hoje aqui, agora, porque o Senhor ouviu as orações do teu povo, que hoje pôde
ser sensibilizado com o testemunho dos seus pais, com a presença viva da nossa querida Clarinha, Senhor. E queremos, ó Pai, como igreja, e eu como ministro do Evangelho, pedir as bênçãos do Senhor sobre este casal e sobre esta vida preciosa. Que o Senhor, ó Pai, possa sustentá-la, guiá-la, protegê-la, cuidar dela, dar saúde a ela, Senhor, de pleno desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual, Senhor. Para que ela, quanto mais for crescendo, ó Deus, mais evidencie a graça e a bênção do Senhor sobre a sua vida. E oramos, ó Deus, para que o Senhor prepare o seu coraçãozinho com teu espírito, para que um dia ela possa estar aqui diante desta igreja, professando a fé, que não será mais a fé apenas do Adriano e da Luana, mas a fé do seu próprio coração. Abençoe, Senhor, com misericórdia e graça, como o Senhor prometeu àqueles que têm contigo uma aliança e que amam o Senhor e guardam as tuas palavras. Oramos, pedindo que a tua igreja, Senhor, nós possamos caminhar cada vez mais em fidelidade e em obediência ao Senhor, ó Deus, por termos contigo este grande privilégio, esta aliança que nos alcança a todos e alcança a nossa descendência. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para recebermos a bênção. Receba a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas e benditas consolações do Espírito de Deus seja convosco hoje e para todo sempre. Amém. Pode se sentar. Eu queria convidar os pais para virem aqui, por favor. Queria passar para vocês as mãos o certificado do batismo infantil da Clarinha. Hoje a nossa comissão de ornamentação preparou também uma lembrancinha para vocês. A nossa SAF, um presentinho. E também da ornamentação, um buquê. Desde pequenininha já está ganhando flores. Deus abençoe vocês. Podem assentar, tá?